E aí, família, vamos lá. Tá na hora do vídeo. 3 matérias para você ficar bem informado. Vamos à pauta do dia. Sony vai mandar parte da sua produção para os Estados Unidos, do PlayStation 5. Então quer dizer o quê? Que vai cair serviço no Japão para as pessoas que trabalham na área de montagem do PlayStation 5 aqui no Japão. Simples assim, tá? Por causa daquela parte da medida protecionista do Trump. Então a Sony vai montar fábricas lá para poder construir, montar o PlayStation lá, para poder o quê? Pagar menos tributos e ficar com o preço do aparelho competitivo. Então, como é que se diz? Então você que trabalha na Sony aqui no Japão já fica como é que fala assim, em alerta, tá? Mas isso aqui foi só a parte da pauta. Vamos lá. O ministro da Economia do Japão, ele fez uma reunião com a Federação Automobilística do Japão, das montadoras do Japão, para ver o impacto, para ver as coisas. Então, é aquilo que eu já havia gravado em outro vídeo, que o Japão ia ficar com fiofó na mão. E ele tá ficando com fiofó na mão. Tá? Porque se ele não tivesse, ele não iria fazer uma reunião nessa escala. Então, para você que trabalha em autopeças, parte automobilística, cuidado. E última matéria são as perdas não realizadas em questão de investimentos. Japonês, o que é isso? Quem acompanha o canal já aprendeu o que é perda não realizada. Para quem não acompanha o canal, é marinheiro de primeira viagem, que muita gente apareceu agora. Perda não realizada é o seguinte, isso é para quem faz investimentos, igual por exemplo, comprei uma ação. Seja lá o que for, seja ação do governo, ou ação privada, ação estatal, etc. Comprei. Ele deu uma queda, ele caiu um pouco o valor. Só que eu não vendi. Então eu tive uma perda, porque ele desvalorizou, mas como eu não perdi, ele não foi realizado. E é isso que o governo está tendo. O governo japonês aqui na parte os bancos tiveram prejuízo. Na casa dos trilhões. É aquela velha história. Saber investir é muito importante, né? Não pode sair fazendo de qualquer maneira. O nego faz oba-oba de qualquer maneira, se lasca. Tá? E os bancos regionais aqui no Japão totalizaram uma perda de 2,7 trilhões de ienes em perdas. Só que é não realizadas. Então, se eles não venderam, eles não perderam ainda. Aquilo que eu falei, não realizado. Aí, se eles venderem, aí se torna perdas realizadas. Então, uma pequena aula aqui sobre essa parte de investimentos e jargões. Tá? Então, vamos começar aqui. Antes de começar, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Para ficar sempre bem informado e sem firula. Essa aqui é aquele tipo de matéria, tá? No caso da Sony, que ela não vai falar diretamente, vai cair o serviço. Mas a forma que eles vão fazer o prospecto do serviço já dá para indicar, vai cair serviço. Então é aquela velha história de saber interpretar fatos. Por isso que a parte geopolítica é muito importante, tá? Você aprender a fazer essa, como é que se fala, interpretação. O grupo Sony, ele apresentou seus resultados financeiros para o terceiro trimestre do ano fiscal 2024, porque o ano fiscal é diferente do ano civil. Tá? Então o ano, como é que fala assim, o ano fiscal ainda não acabou. Em uma conferência de imprensa. Na apresentação, os presidentes e diretores da empresa se dirigiam pessoalmente aos investidores, tanto quanto pessoalmente, tanto por videoconferência, para as apresentações da revisão dos resultados da empresa e a perspectiva de médio e longo prazo. Isso é importante pra caramba, tá? Principalmente quem quer montar carteiras para ganhar, como é que fala assim, fazer investimentos a longo prazo para ganhar juros, dividendos, dividend yield, JCP ali e outras coisas. Tá? Além das mudanças no conselho e mostrando o crescimento ano a ano em todos os segmentos de negócio, a reunião também abordou as preocupações de muitos acionistas
sobre as novas políticas comerciais que estão sendo implantadas recentemente pelo governo americano, no caso Donald Trump. Especificamente, aqueles referentes às novas tarifas sobre as mercadorias importadas estrangeiras, que podem aumentar o preço final do produto em até 25%. Então, se o Japão montasse o PlayStation aqui, no Japão, como acontecia antes, mandasse para lá, existe a chance do PlayStation ser taxado em 25%. É muita coisa. Então ele perderia competitividade em questão de valor de preço em relação ao Xbox. Então o que vai acontecer? Olha só. A Sony planeja responder a isso, no caso da sua divisão de jogos da Sony PlayStation, com novas fábricas sendo instaladas nos Estados Unidos para produzir e montar os PlayStations em território americano. Com esses novos PlayStation 5 Made in USA, totalmente idênticos aos produzidos na Ásia, eles poderão manter a mesma política de preços do resto do mundo, para continuar competindo e também para responder de forma mais eficiente à demanda por estoque no país. Então já deu para você entender, né? Me desculpe, o narizão aqui está escorrendo por causa dessa friagem. Então já sabe que vai diminuir muito, dependendo, o emprego das pessoas que trabalham na Sony. E das suas, como é que se fala assim, as empresas que fazem peças para a Sony. Porque tem muita peça ali que a construção é terceirizada. Aí depois que a peça é feita, ela é mandada para a Sony ali, aí eles fazem o comitê, no caso fazem a montagem do PlayStation, aí nisso eles mandam para os outros países. Você vê que agora não vai ser isso. Eles vão pegar toda essa parte, dependendo, e vão mandar para os Estados Unidos. Então vai acontecer o quê? O emprego das pessoas aqui no Japão vão começar a diminuir para quem trabalha na Sony. Na parte da divisão do PlayStation 5. Isso vai levar tempo? Vai levar tempo, não vai ser agora, porque eles vão construir as novas fábricas, como está sendo falado aqui, né, no caso. A divisão de jogos da Sony PlayStation com as novas fábricas instaladas nos Estados Unidos para produzir e montar o PlayStation 5 em solo americano. Então quem trabalha na Sony aqui no Japão, grande provavelmente verá uma queda de serviço. Vai ter demissão? Não, não vai ter. Tá? Porque existe aquela demanda, saiu o PlayStation 5 Pro, tá? E já está ventilando o PlayStation 6. Então esse povo vai ficar desempregado? A chance é mínima, tá? A não ser que faça uma cagada, você toma, como é que se fala, e seja demitido. Mas caso contrário, demissão por isso não, mas pode ser que caia horas de serviço, o famoso hora extra, tá? As horas extras pode ser que caiam. Principalmente dependendo quando começar a dar a transição do PlayStation 5 pro 6 ali. Quando começar a dar aquela entrada do 6, que eles vão começar a fazer, como é que se fala assim, toda a mudança na linha, etc. Diminuir a produção do PlayStation 5 para iniciar a produção do PlayStation 6. Pode ser que nesse momento ainda dê mais problemas ainda. Tá? Porque agora, basicamente, você vê que tem muito estoque que é montado aqui e é mandado para lá. Só para você ter uma ideia, o PlayStation lançou uma edição de aniversário. Tá? E nisso, essa edição de aniversário, para você comprar ela no Amazon, ela não tem a pronta entrega. Você tem que fazer um pedido ali com a Amazon e aguardar que esse pedido seja processado. No caso, eles falam que tem uma loteria ali. Então, de tempos em tempos, eles vão sorteando o povo ali. E aquele que é sorteado, eles mandam um e-mail para a pessoa falando que, ó, você está disponível para você comprar o seu PlayStation se você quiser. Tá? Você deixou seu nome na lista aqui, tudo bem. Para mim comprar o meu PlayStation 5, na época foi a mesma coisa. Tive que entrar na linha, na lista de espera, etc. Porque não estava um caos. O PlayStation 5 agora a mesma coisa. PlayStation 5 Pro. Fiz a encomenda fui para comprar um controle, que o meu tá dando do famoso drift ali. Fui para comprar um controle. Ah, tá o mesmo preço do
da edição de aniversário está o mesmo preço do controle normal, eu fui lá e fiz o pedido. Aí caiu, que eu vou ter que esperar. Olhei um outro controle. Entrega 6 de março. Então você vê que eles estão em sogashi aqui. Você vê que a parte de montagem de aparelhos, eles estão muito corridos. Só que isso, agora com essa ideia, isso grande provavelmente vai cair. Isso vai cair. Então se você trabalha na Sony, ou pensa em mudar para a Sony, pense 2 vezes. Que nós não sabemos como é que realmente vai ficar essa parte da Sony. Lembrando, Trump entrou agora, então nós temos 4 anos. Tá. Vamos mudar de matéria agora. Agora a parte lobista, isso aqui saiu, tá na mídia, olha só. アメリカに輸入される自動車や鉄鋼製品、アルミニウムに対し新たな関税措置を打ち出していることを受けて、武藤経済産業大臣は今日、それぞれの業界団体との意見交換会を開きました。このうち自動車業界との意見交換会では、自動車産業が我が国経済の屋台骨をなす基幹産業であることを踏まえ、産業競争力の維持強化の観点から必要な対応を講じていく考えであります。Tá bom, né? Porque o vídeo tem 1h30. Se eu colocar tudo isso, me come com farinha. Mas vamos lá. Enquanto o presidente Trump introduziu uma série de tarifas, né, sobre importações, uma reunião foi realizada para a troca de opiniões entre o governo e grupos da indústria automobilística e siderúrgica. Entre eles, os grupos da indústria automobilística pediram lobby para fazer lobby lá nos Estados Unidos para isentar os carros japoneses. Você acha que isso vai acontecer? Mas nunca. Mas nunca que isso vai acontecer. Porque para que isso acontecer, o Japão teria que dar uma compensação muito grande para os Estados Unidos. Só que o Japão não, até onde que eu vi, ele não está fazendo concessão nenhuma. Aquele 1 trilhão é muito pouco. Sobre a 1 trilhão que o Japão ia investir na Nippon Steel. Tanto que na US Steel. Tanto que a Nippon Steel, ela tá meio assim. Se ela vai fazer esse investimento. Porque quem tratou disso foi o Ishiba. Só que o Ishiba, dependendo, ele não consultou ali o povo da Nippon Steel. E a Nippon Steel, ela já tá meio que... Como é que se fala assim? Com palavras da própria Nippon Steel, ela tá meio que balançando se vai fazer realmente esse investimento na US Steel. Porque praticamente aquilo que eu falei, vai jogar dinheiro fora. E é 1 trilhão, é grana pra dedéu. Né? Para jogar dinheiro fora assim é complicado. Principalmente dependendo desse problema da siderurgia, que o Trump vai meter 25% em aço e alumínio. Então tem que tomar cuidado pra caramba. Então provavelmente as pessoas que trabalham aqui no Japão na parte da siderurgia vão chorar também. Vai dar uma bela queda na parte de produção. Em resposta ao anúncio do Trump e das novas medidas tarifárias sobre os automóveis, os produtos siderúrgicos de alumínio importados para os Estados Unidos, o ministro da Economia, Muto, realizou uma reunião para trocar opiniões com as perspectivas, né, em associações industriais. Em uma reunião para trocar as opiniões com a indústria automobilística, aquilo que eu falei, quem acompanha o canal deve se lembrar, que eu sempre falei que por enquanto a espinha dorsal para ganho de dinheiro do Japão é a parte automobilística, são os carros e autopeças. E o Trump tarifando em si 25%, praticamente a economia do Japão vai pro brejo com isso. Porque muita gente vai perder o poder de compra, o poder aquisitivo ali. E nisso vai acontecer o quê? Cada vez menos compras, cada vez menos governo arrecadando, cada vez menos impostos, empresas trabalhando cada vez menos, porque não vão ter vendas. Então vai dar um congelamento, como é que se fala assim, gradual na economia, que vocês não fazem ideia. Isso não só piorou ainda porque ainda não começou. Mas na hora que começar você vai ver o reboot que isso vai dar. Mas continuando. Na reunião para trocar as opiniões com a indústria automobilística, Muto disse, Muto é o ministro, tá, da economia,
tomaremos as medidas necessárias, dado que a indústria automobilística é uma indústria essencial que forma a espinha dorsal da economia do país. Você vê que não sou eu que estou falando, o próprio ministro. Se eu tiver a oportunidade de visitar os Estados Unidos, gostaria de afirmar firmemente a posição do Japão. O Trump está cagando e andando para ele. Como é que você diz? Ele pode falar bonito agora, mas o Trump está pouco se lixando. Então o que vai acontecer? Grande provavelmente o Trump não vai aceitar, dependendo da jogada do Japão, vai meter os 25% e a parte automobilística no Japão vai cair. Aí o que vai acontecer? O governo japonês ele vai ter que intervir. O governo vai dar pacotes? Não. Ele vai incentivar as pessoas a comprarem carros. E nisso, o que vai acontecer? Grande provavelmente o governo vai dar subsídios para as pessoas que comprarem carros aqui no Japão. Carros novos, tá? Carro velho não vale, carro usado. É para carros novos. Tanto que na época do Covid houve algo parecido. Deu um pau aqui no Japão na parte da indústria. Deu aquele paradeiro. Aí o governo japonês interviu. Ele deu subsídios ali para as pessoas que comprarem carros. Só que nesse caso eles se voltaram para os carros híbridos. Aí tinha, como é que fala assim, impostos mais baixos e etc. Ajudas do governo ali financeiramente ali para poder ajudar a pagar o carro, etc. Então, grande provavelmente isso vai acontecer agora. Só que o que vai acontecer também, juntamente, essas pessoas que vendem carro, revendem carro, grande provavelmente vai ficar com os carros tudo parado. Vai ter um paradeiro danado. Por quê? Pouca venda. Porque dependendo da situação, vai inundar o mercado de carros. Por quê? Mais japoneses comprando os carros novos, vão ter que se desfazer dos carros velhos e vai inundar o mercado. E nisso já sabe, né? Quem está revendendo o carro, a princípio vai ter um grande estoque, só que depois vai ficar aquele estoque parado. Estoque parado é dinheiro que não circula, então é prejuzão. Então, para você que pretende trocar de carro e pegar um usado, segura a onda um pouco, tá? Porque dependendo da situação, uma grande oportunidade isso vai gerar. Por quê? Olha só, em resposta, Katayama Masanori, presidente da Japan Automobile Manufacturing Association, tá? Então a associação dos montadores da parte automobilística do Japão. Ele disse, se a tarifa adicional de 25% nos automóveis for aplicada a todas as importações, no caso do Japão, México e Canadá, porque o Japão ele tem fábrica no México e no Canadá. Toyota e outras fábricas têm nesses locais. Estamos preocupados que isso tenha um impacto negativo nas economias do Japão e dos Estados Unidos. É claro que vai ter lá. Só que dependendo, nem tanto. O negócio vai vir para cá. Porque se travar o Canadá e o México, são duas portas de entrada para os Estados Unidos, mais o daqui, não tem por onde entrar. E aí? Vai ter que pagar 25. E os carros a 25 não vão ser competitivos. Então o que vai acontecer? As empresas japonesas, as automobilísticas, vão ter que montar fábricas lá dentro dos Estados Unidos para elas ficarem competitivas. Da mesma forma que a Sony vai fazer. Por isso que eu já trouxe essa matéria da Sony antes, que é para ilustrar. A mesma coisa que a indústria automobilística japonesa vai ter que fazer lá. E nisso, o que vai acontecer? Grande parte dos pedidos aqui do Japão vão para lá. E nisso vai cair o quê? Os serviços aqui no Japão. Porque muitos desses carros são montados aqui e mandados para lá. Agora não vai ser isso feito mais. Porque mesmo se mandar as peças para lá, vão pagar taxas altas. Então, grande provavelmente, muita empresa, pequena e média empresa de autopeças, vai chorar. Então, já vai segurando sua onda, porque tudo que isso que o Trump está anunciando, como não entrou em vigor ainda, não dá para saber o rebu que isso vai dar. Mas na hora que isso começar a entrar em vigor, você vai ver o número de demissões das pessoas começar a aumentar de forma gradual. Tá, vai ser gradual, porque na hora que começar
eles verem, tem menos pedidos, eles vão cortando as linhas cada vez de forma gradual para ficar autossustentável. Só que nisso vai começar o quê? Encher o mercado de pessoas desempregadas. Por isso que eu sempre venho falando, alguns vídeos para trás já. Não troque de emprego se você não tem necessidade. Porque agora, com a parte do Trump, esses 6 primeiros meses, por exemplo, estão uma incógnita. Só que em contrapartida, quem trabalha na indústria automobilística, se ficar nessa indústria, está ficando por sua conta e risco. Porque falar que tem, como é que se fala assim, vai ter grandes garantias, nenhuma. Principalmente com essas medidas que o Trump está fazendo. Então é perigoso ficar na parte automobilística, sim. Migrar para a parte de turismo, migrar ou para a parte de alimentação, seria a melhor saída agora. A saída, sim, no caso, mais segura para quem quer manter o emprego a longo prazo. Por quê? Da crise, entra a crise e sai crise, a pessoa precisa comer. Isso é fato. Então, o último local que geralmente dá queda é a parte alimentícia. A não ser que dê um problema muito grande, aí que a parte alimentícia vai começar a demitir o povo. Mas caso contrário, a parte alimentícia é o último que cai, porque as pessoas precisam comer. Por que você acha que no vídeo passado, o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, ele vai investir no Japão, só que na parte de commodities. E essas commodities, o que é? Parte alimentícia. Que eu já havia feito a previsão antes. Então, a previsão que eu tinha feito casou com o que o Warren Buffett quer fazer. Porque o Japão, ele não tem muita escapatória agora. O próprio ministério, os ministérios já falam, nós estamos ruins aqui, nós estamos ruins dali, nós estamos ruins acolá. Então não sobrou muitas indústrias que estão bombando. Elas estão se mantendo, elas estão estagnadas, como o governo já solta, praticamente já tem 7 meses, o mesmo relatório falando que a economia está estagnada em alguns setores. Estagnados, o que é? Ele está parado, ele não cresce, mas também não diminui. Parou. O famoso congelamento, e é isso que eu venho falando. Só que isso, a tendência vai aumentar grande, provavelmente. Por isso fica aqui a dica. Se você pretende ficar nessas indústrias, já dependendo, já começa a ver um plano B aí para um Arubaita, alguma outra coisa, porque senão, né, a coisa vai ficar estranha. Por que eu falo esse tipo de coisa? Muita gente, ela fecha o orçamento dela já olhando, já comprometendo as horas extras. Isso é fato. Conheço muita gente que faz esse tipo de prospecto. E isso é perigoso pra caramba. Porque no dia que cai as horas extras, ela não tem dinheiro para pagar as contas. Porque as contas dela já estão comprometidas com as horas extras. Por isso que eu sempre, as pessoas que me perguntam para fazer planejamento familiar, eu sempre falo, seus gastos, eles têm que ser limitados à parte salarial das 8 às 5, o famoso TADE. Você tem que limitar seus gastos a isso. Porque no dia que der uma queda de serviço, você tem dinheiro para você pagar todas as suas contas. E aquilo que entra de extra, você já vai conseguir ajuntar, você vai conseguir aplicar, investir, seja lá o que for. Mas é um extra. A própria palavra, horas extras, ganho extra. Então você vai conseguir fazer coisas diferentes com esse dinheiro. Mas os seus gastos não estarão comprometidos. A sua renda não vai estar comprometida ali. Então você vai conseguir fazer seus gastos e pagar as suas contas, sem ficar no vermelho ou entrar na lista negra aqui no Japão. Só que muita gente não, ela gasta até o último vintém ali, ó. Aí nisso que acaba as horas extras, aí dá-lhe fazer rifa, fazer bingo, fazer não sei o que, inventar um monte de coisa, como já teve um monte de trambiqueiro que apareceu como é que se fala, da comunidade brasileira aqui no Japão, falando, ó, eu tô assim, eu tô assado, aí daqui a pouco vi, não tava nada. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Por isso que planejamento financeiro é muito importante.
Por isso que tem muita gente que gasta o dinheiro como se não existisse o dia do amanhã aqui no Japão. Só que o amanhã vem, na hora que o amanhã vem e fala assim, pá, 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 na cara da pessoa, ela, ai meu Deus, né? E aí? Por quê? Comprometeu tudo o salário. Não pode, pô. Isso é o mínimo do conhecimento de educação financeira para a pessoa conseguir adquirir alguma coisa na vida. Senão ela nunca vai conseguir adquirir alguma coisa na vida, porque ela sempre tem gastos altos que não vai permitir ela juntar dinheiro. Aí é loucura? Pô, pra caramba. Pô, tá jogando, como é que se fala assim? Tá dando murro em ponta de faca aqui no Japão. Né? Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque tem muita gente que vem pra cá com o sonho de construir a casa, de ter a casa própria, ter esse tipo de coisa. Mas não consegue, porque compromete tudo. E os anos vão passando, o tempo vai passando, o sonho da pessoa vai ficando para trás, vai crescendo frustrações, atrás de frustrações. Aí daqui a pouco é culpa de todo mundo, mas nunca é culpa dela. E isso está totalmente errado. Né? Então, continuando aqui. Então, em resposta a isso, né, Katayama Masanori, presidente da Japan Automobile Manufacturers Association, disse: se a tarifa de adicional de 25% sobre os automóveis for aplicada às importações no Japão, México e Canadá, estamos preocupados que isso tenha um impacto negativo nas economias do Japão e Estados Unidos. Esperamos fortemente que esforços sejam feitos para garantir que as tarifas sejam isentas. Então, depende do Shiba. Né? Mas isso vai acontecer? Não. E pediu lobby, né, no caso assim, a parte lobista, para isentar os carros japoneses das medidas tarifárias. Tá sonhando. Além disso, os grupos dos setores de autopeças, que também estavam presentes na reunião, expressaram preocupações no impacto da gestão e no emprego de pequenas e médias empresas. É o que eu já venho alertando há muito tempo. Você vê que eles já estão com preocupação de desemprego das pequenas e médias empresas. Estão em andamento os preparativos para que o ministro Muto visite os Estados Unidos em março, para se encontrar com o secretário do Comércio americano, o Rotnick, e a atenção está sendo voltada para os resultados dessa discussão entre os governos. Se o governo japonês ele não fizer uma concessão muito boa, esquece. Só que para ele fazer uma concessão muito boa, ele vai ter que ter um arrombo de caixa. Porque, igual, já dá para você ter uma ideia. O Trump ele vai estar dando a Ucrânia para a Rússia, em troca das terras raras que tem na Ucrânia. Porque o Zelensky falou assim, não, nós vamos conversar isso aqui, mas está enrolado. Só que aí já saiu uma outra notícia que o Putin já está conversando com o Trump em relação a essas terras raras que a Rússia já conseguiu anexar para ela. Então, ó, eu vou te dar isso aqui, nós vamos encerrar a terra, mas encerrar a guerra, e eu vou te dar uma porcentagem disso aqui. Então você vê que praticamente esse negócio de proteger a Ucrânia do que é certo e errado, não. Tá nem aí, o negócio é só poder agora, poder e ganhos. Porque do jeito que os Estados Unidos está fazendo, praticamente ele está dando aval para a Rússia invadir os outros locais. Porque o que a Rússia fez é errado, ela invadiu outros locais. Só que ela vai sair como se fosse a ganhadora da guerra. Que ela vai sair no final dessa guerra como se ela tivesse tido a razão. E a Ucrânia a errada. Faz sentido um troço desse? É aquilo que eu falei no outro vídeo. É igual como se fosse o poste fazer xixi no cachorro. Não é o cachorro fazer xixi no poste. Por isso que eu falo que essa ideia das pessoas ficarem defendendo o que é errado é tenso. Mas você vê que por causa do quê? Ganância em relação a dinheiro. Atropelam, como é que se fala assim? O bom senso do que é certo e errado. E nisso dá margem pro errado virar certo. Pô, é tenso pra caramba. Eu, pelo menos, não gosto, tá? Eu fico muito irritado com esse tipo de coisa. Você vê que muita gente vira e mexe, ainda sai notícias dos ucranianos que estão aqui no Japão,
muitos deles não estão conseguindo aprender a língua corretamente, a língua japonesa, então eles estão se lascando aqui no Japão. Porque tem gente que ele tem uma curva de aprendizado boa, tem gente que tem uma curva de aprendizado meio tensa, né? E tem muita gente que está, como é que fala, tá sofrendo aqui por causa disso, por causa dessas curvas de aprendizado. E nisso já sabe, né? Qualidade de vida zero e etc. Tenso pra caramba. Mas vamos lá, continuando aqui. Em relação à indicação do Trump de um plano para impor tarifas de 25% sobre os produtos siderúrgicos, Tadashi Imai, presidente da Federação Japonesa de Ferro e Aço, disse que as medidas protecionistas se espalharem, isso levará à exportação excessiva de produtos chineses para os outros países, agravando ainda mais a crise no mercado de aço. Expressou seu desejo de discutir as contramedidas com o governo japonês. Sim, isso é fato. Tá? Praticamente os Estados Unidos está jogando a China de bandeja para os outros países com isso. E nisso vai aumentar a inflação americana? Vai. Só que aqui fica uma grande oportunidade. Tá? As outras empresas eu não sei, mas eu sei falar da Vale. A Vale, ela vende muito aço para a China. E com essa medida, as ações da Vale vão valorizar numa tal forma que vocês não fazem ideia. Então, não é dica de investimento, tá? Não estou recomendando ninguém a comprar ações da Vale. Mas a Vale vai valorizar. Até que ponto? Só Deus sabe. Então, quanto mais a China vender aço para os outros países, mais a Vale vai vender para a China. Por isso que eu falo que interpretação de parte geopolítica ela é muito importante, que ela vai te dar uma oportunidade de ganhos que ninguém está vendo. E aqui eu já estou te mostrando uma oportunidade de ganho com a ação da Vale. Não é recomendação de compra. Por que eu tenho que fazer esse disclaimer? Porque alguns influenciadores foram presos fazendo indicações de coisas. Eu não estou fazendo indicação de coisas. Estou te mostrando, em questão de interpretação, oportunidades. Então você já sabe como é que a coisa vai girar. Então você vê que pro lado de cá do Japão a coisa está meio esquisita. Só que para quem está investindo lá no Brasil, vai estar gerando uma oportunidade. Olha só. Então você vê que o caos em um local se transforma em oportunidade em outro. Por isso que a interpretação ela é muito importante. Mas continuando. O presidente Trump planeja impor as tarifas de 25% sobre o aço e alumínio a partir do dia 12 de março. E também está considerando impor as tarifas de cerca de 25% nos automóveis. Então já sabe que vai dar um caos aqui no Japão. Praticamente essa parte de siderurgia e automobilística do Japão vai travar. Por isso que eu já venho alertando as pessoas. Se você não precisar de ficar nessas indústrias, vaze. Vaze porque vai dar problema. Se o Japão não fizer grandes negociações, vai parar a economia. Só que nisso, com aquele monte de gente indo ao mesmo tempo para o mercado de desempregados, é mais gente concorrente a novas vagas de emprego. Então a chance de ter, como é que fala assim, de você conseguir um emprego novo é muito menor. Dá para saber a escala? Não dá. Pode ser de 1 para 8, de 1 para 10. Não dá para saber. Tá. Sobre isso, o presidente da Iron and Steel Federation, Imai, respondeu às perguntas na mídia. Embora não tenha relação direta com os Estados Unidos, mas se os seus movimentos protecionistas se espalharem, o que mais preocupa agora é a superprodução e o excesso da exportação da China irão agravar a queda no mercado de aço. Isso aqui é o presidente da Federação do Ferro e do Aço japonês falando. Vou repetir. O presidente da Japan Iron and Steel Federation, Imai, respondeu às perguntas. Embora não tenha relação direta com os Estados Unidos, se os movimentos protecionistas se espalharem,
O que mais preocupa é a superprodução e o excesso de exportações da China. Irão agravar a queda do mercado de aço. A China vai ganhar horrores. A Vale vai ganhar horrores. Só que os outros mercados vão despencar. Precisamos tomar medidas urgentes para garantir que o mercado do Japão não seja prejudicado. Ele já está vendo que ele vai ser prejudicado. E ele indicou que há preocupações sobre o influxo de produtos chineses para os outros países, o que é necessário discutir contra as medidas com o governo japonês. No caso, seria ou taxações, tá? Aumentar as taxações sobre os produtos chineses no Japão para evitar esse tipo de coisa. Só que tem os outros produtos, não, os outros países também. Então, né? Em relação à imposição da tarifa de 25% sobre os automóveis, que tem ampla base na indústria, ele expressou cautela dizendo: se converter o volume de automóveis exportados do Japão para os Estados Unidos em demanda de aço, haverá um grande impacto. As exportações dos produtos de aço em si estão sendo suprimidas, então já começou, já está tendo menos vendas. Mas quando o impacto dos automóveis é adicionado, o impacto em termos de quantidade será grande. Então estou preocupado. Então já está tendo supressão de venda, já está diminuindo as vendas. E agora com isso, como é que se fala assim? Com essa taxa vai ser pior. Então todo aquele alerta que eu já venho fazendo em outros vídeos, nos vídeos passados, está se concretizando. Com o próprio presidente da Federação do Ferro e Aço do Japão falando. E aí? Então você vê que as minhas colocações, as minhas previsões não estão erradas. Infelizmente. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Porque você vê que meus prospectos costumam acertar. Continuando aqui. Após a troca de opiniões, o ministro da Economia, Muto, disse aos repórteres: a indústria automobilística falou sobre a sua incapacidade de repassar os aumentos de preços e o impacto da economia dos Estados Unidos e do Japão. A indústria siderúrgica também disse que tarifas adicionais sobre os automóveis teriam um grande impacto. Embora não tenha sido decidido se visitarei os Estados Unidos, se ele vai conseguir ir para lá ou não, gostaria de responder apropriadamente com base nas opiniões de todos. Mas, resumindo a história, você já sabe que a Federação Automobilística e a Federação da Siderurgia no Japão, no caso de ferro e aço do Japão, já sabe, vai ter crise. E já está com um pezinho nela, porque já está sendo suprimida vendas. Então, aquilo que eu falo, não espere a água bater na tua bunda para você fazer alguma coisa. Já estou trazendo as notícias de antemão, já para você ficar esperto com a situação. Precisa acreditar em mim? Não precisa. Procure as matérias aí no Google, tá? Entre na NHK, entre nos outros jornais japoneses, aí tem a Sankei, tem a Mainichi, tem a Asahi, tem o Japan Times, tem a Fujiterebi, tem outras empresas. Procure. É o que eu faço todos os dias. Eu entro em várias empresas de mídia para procurar as melhores matérias para você. Para você ficar sempre atento. Né? Para não ser pego de surpresa. Porque na hora que é pego de surpresa, a pessoa se lasca. Então procure, tá, fazer coisas para você crescer. E é isso que eu tento trazer para você. Informações para que você não seja pego de calça curta para você poder crescer. Tá, mas vamos lá. Pulando a matéria, última matéria. Devido à queda nos preços dos títulos que acompanham os aumentos das taxas de juros, as perdas não realizadas em títulos, fundos de investimentos e outros títulos mantidos pelos bancos regionais em todo o país, no caso do Japão, tá, mantido em todo o Japão, aumentaram para 2,7 trilhões de ienes no final do ano passado, cerca de 1,5 vezes o valor registrado no mesmo período do ano anterior. Então, de um ano para o outro, subiu 1,5 vezes. Então, você vê que
Os analistas ali não estão conseguindo fazer bons investimentos. Tá? Por isso que você pegar uma pessoa credenciada, por isso que eu brigo aqui no canal por causa disso. Quando você for fazer investimentos e não sabe fazer investimentos, não pega qualquer aventureiro de mercado para fazer isso. Procure pessoas credenciadas para fazer isso. Porque se você pega qualquer aventureiro, você se fode. Você vê que aqui no caso, às vezes eles têm até pessoas credenciadas, mas você vê que as pessoas credenciadas que eles têm não têm grande gabarito para fazer isso. E estavam aprendendo ali, no local. Então, o que aconteceu? Se fuderam. Não tem outra palavra. Tá? Porque existem vários rendimentos, existem. Sim, cansei de mostrar como é que fala assim, na carteira que eu tenho. Investimentos muito acima do nível da inflação. E é isso que você precisa fazer. Aí se você está vendo que dependendo da situação vai dar ruim, você tem que vazar. Só que você não pode também ficar no desespero. Compra e vende, compra e vende. Por isso que você tem que ver muito bem aonde você vai comprar, o que você vai comprar, com quem você vai comprar. Por isso que eu brigo muito com as pessoas. Não invistam, não façam cursos de aventureiros. Pega pessoas credenciadas de mercado. Ah, japonês, mas vou pagar mais caro. Sim, é melhor você às vezes pagar mais caro, mas você pegar uma coisa de qualidade que você vai realmente aprender. Ou se você vai pegar uma pessoa para fazer seus investimentos, que ela realmente saiba o que ela está fazendo. Que ela saiba fazer uma carteira diversificada de investimentos. Quando a gente fala diversificada, é diversificada mesmo. Não é só renda variável. Tem renda variável, tem renda fixa. Tá? Tem uma série de coisas que são feitas. E essa renda fixa, ela é feita de várias formas. Não é só tesouro direto, igual só vejo a pessoa falando de CDI e tesouro direto, como não existe outra coisa no mundo. Tem outras coisas muito melhores, dependendo da situação, que você não vai precisar de pagar imposto de renda. O rendimento que ela vai dar ali é líquido, sem desconto. Mas pergunta se essas pessoas falam disso quando vão fazer as propagandas. Não falam. Só falam de CDI e tesouro direto. Por que é? Porque a grande maioria dos influenciadores só falam de CDI e tesouro direto. Mas aquelas coisas que fazem a pessoa realmente ganhar dinheiro ali, não pagando imposto, elas não falam porque desconhecem. É igual o raio da marcação a mercado. São poucos que conseguem fazer marcação a mercado, mas é o que dá para fazer muita grana na parte de tesouro direto e CDI. E aí? Mas pergunte se essa pessoa sabe ensinar a fazer marcação a mercado. Não sabe. Por isso que eu falo para você, tome cuidado com quem você vai pegar para fazer investimentos. Ou quem você vai pegar para fazer o curso, que você vai pagar com seu dinheirinho suado ali, para fazer um curso para você realmente aprender. Tá? Mas ficou aqui meu desabafo. Agora continuando aqui. Isso foi compilado por uma empresa de consultoria em gestão de ativos, a Japan Asset Management Foundation Group, com base nos resultados financeiros dos 3 meses de outubro a dezembro do ano passado, anunciado por 98 bancos regionais em todo o Japão. De acordo com o relatório, as perdas não realizadas em títulos, eu já expliquei o que é perdas não realizadas no princípio do vídeo. Tá? Então, se você não lembra, volte para o princípio do vídeo ali para você ver o que é perdas não realizadas. Então, as perdas não realizadas em títulos, fundos de investimentos, no caso os famosos ETFs, quando você escutar assim falando ETF, é fundo de investimento, tá? E outros títulos mantidos pelos 98 bancos totalizaram mais de 2,77 trilhões de ienes em relação ao final do ano passado. Isso representa um aumento de mais de 900 bilhões de ienes em relação ao mesmo período do ano passado, aproximadamente 1,5 vezes o valor. Isso acontece? Pois isso acontece, aquilo que eu já falei no outro vídeo. Eu estou tomando, como diz o Charlão, né? Eu estou tomando calor ali em um investimento que eu fiz. No caso, eu tinha comprado umas ações da Positivo, na época estava bacana, e depois daquilo ali que eu comprei, foi só ladeira abaixo. Tanto que ela já desvalorizou 20%.
Então eu tenho que perdas não realizadas ali. Por que não realizado? Porque eu não vendi. Estou tendo a perda porque desvalorizou. Se eu vender as ações, aí eu tenho perdas realizadas, aí aquele prejuízo meu vai se concretizar. Enquanto eu não vender as ações, eu tenho, como é que se fala assim, a chance dessas ações em algum momento elas se valorizarem. Aí nisso elas se valorizando, eu posso vender, aí eu vou ter ganhos realizados. É a hora que você sai da como é que fala assim, do preju e entra para o lucro. Só que nisso, dependendo, eu vou ter que esperar. Tanto que eu nem faço mais aportes ali. Deixo quieto, já está jogado de escanteio. Se eu não vou perder, como é que fala assim, se eu não quero ter grandes perdas, não posso mexer. Porque senão para mim é pior. Porque aí eu posso vender aquilo ali, mas eu vou vender tomando um grande prejuízo. Para mim, dependendo, não é interessante, eu deixo parado. É igual o famoso tal da criptomoeda, o Bitcoin. Às vezes você vai comprar, o troço vai despencar e você não pode vender. Porque se você vender, vai ter perdas realizadas. Mas se você não vender, vai ter que as perdas não realizadas. E o Bitcoin, a criptomoeda, tem muito disso pra caramba. Mais do que vocês imaginam, porque a volatilidade dela é muito alta. Tanto que para esses dias para trás, teve moedas que desvalorizaram mais de 10%. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Então tome cuidado da forma que você vai fazer seu investimento. Ah, japonês, mas é perigoso fazer investimento? Não é que seja perigoso. Você tem que saber o que você está tentando fazer. Por isso que estudar é importante. Se você não quer estudar, ainda assim quer fazer investimentos, compre só de empresas grandes de mercado. Por exemplo, Coca-Cola. Coca-Cola, tempos atrás, ela estava a cota dela estava R$ 61. Hoje está 67. Olha o tanto que valorizou. Então quem comprou a 61, quando chegou a 67 agora, se ele vender, ele vai ter uma grande margem de lucro. Empresas, por exemplo, empresas de eletricidade. Pode entrar crise, sair crise. Você vê que as pessoas não podem ficar sem energia. Porque hoje em dia é mais inviável você ficar sem energia. Por causa da sua geladeira, internet, etc. Então, entra crise, sai crise, a empresa de eletricidade ela sempre vai ganhar. Então, se você não quer ter prejuízos, invista em empresas de eletricidade. É um grande exemplo. Bancões são outros grandes exemplos. Aquelas empresas de commodities que o Warren Buffett vai investir no Japão são outros, como é que fala assim? Outros exemplos. Por que o agro no Brasil ele é forte? Por causa do quê? Commodities. O Brasil ele se tornou um país de commodities. Em contrapartida, os Estados Unidos é um país de produtos industrializados. Você vê a diferença? Então você vê que se você investir em fiagros no Brasil, você tem uma grande chance de você ganhar uma grana. Porque o fiagro no Brasil ele é forte. O agro ele é forte no Brasil. Porque o Brasil se tornou um país de commodities. Por mais que as pessoas não aceitem. Por mais que a parte, como é que fala assim, esquerdista não aceite. Mas o Brasil se tornou um país de commodities. Querendo ou não. Tá, mas continuando aqui. Os bancos regionais enfrentaram um ambiente de lucros difícil devido à política de juros baixa do Banco do Japão e confiaram seus ganhos de investimentos em ações e títulos como uma das suas fontes de receita. Mas é aquela velha história. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu havia falado, não invista no governo japonês. Antes dos aumentos de juros, eu havia falado, não invista no governo japonês. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Porque eu sempre dou várias dicas, e quem fez esses investimentos se lascou. Posteriormente, a política monetária do Japão, no caso do Banco do Japão, mudou para aumentar as taxas de juros. E os títulos do governo e outros títulos foram vendidos no mercado
títulos, fazendo com que os preços dos títulos caíssem, resultando em um aumento de perdas não realizadas. Por quê? Emitiram títulos atrás de títulos. Em vez deles tirarem os títulos do mercado, não, os cabeçudos emitiam mais. Então é aquela velha história da oferta e demanda. Eu tenho muito produto para pouca procura. Então ninguém quer esses produtos. O que acontece? O preço despenca. Foi igual que o Lula falou. Tá caro? Não compra. Deixa o troço apodrecer lá na gôndola, na prateleira. É mais ou menos isso. Por outro lado, observando o desempenho dos bancos, 78 dos 98 bancos viram um aumento em seus lucros líquidos devido ao aumento na receita de juros de empréstimos a empresas e indivíduos após o aumento das taxas de juros. Olha a diferença. Antes o governo japonês emitia títulos a juros zero. Quem que é o doido que compra um troço desse? Só se quiser fazer lavagem de dinheiro. Porque você vai investir dinheiro num governo que o dinheiro não vai te render nada. É loucura. É a mesma coisa você rasgar dinheiro porque a inflação vai corroer aquele dinheiro ali que vai ficar parado no governo. O governo não vai te dar nada. Tanto que o governo japonês, há tempos atrás, tinha taxa de juros negativa. Aí, né? Com a expectativa que a taxa de juros continua subindo, sim, porque o EDA já fez esse lobby. Essa especulação. Os bancos regionais precisarão considerar como aumentar suas receitas de juros enquanto lidam com as perdas não realizadas em investimentos em títulos. Vai ser cada vez maior. Então, dependendo da situação, eles vão ter que fazer aquilo que eu falei. Eles vão ter que deixar o troço de lado ali, para quando o negócio despencar de novo, eles poderem vender, para não ter prejuízo. Se eles venderem agora, eles vão ter prejuízo, mas vão ter dinheiro em caixa. Foi o que aconteceu com o Norichukin. Norichukin, né, o banco que ele fazia empréstimos para o agro aqui no Japão. Ele ficou tão ruim de caixa que ele teve que pegar dinheiro emprestado com a JA. E geralmente é ele que empresta dinheiro para o povo da JA. Só que nesse caso foi o contrário. Eles ficaram tão ruim de caixa nessa parte de investimentos que a JA teve que dar dinheiro para eles. Para você ver o tamanho do prejuízo que foi. Por causa de quê? Ganância. Certos investimentos você não faz de uma vez. Porque o mercado ele oscila, o mercado tem flutuações. Hoje está em cima, amanhã está lá embaixo. Então se você coloca um certo montante X e esse montante está na alta, e tem gente que não sabe quanto que é alta, quanto que é baixa, não sabe ler um gráfico, não vê nada, né? Então não sabe quanto está na alta. Vai lá e faz um puta do investimento, 1 milhão, pá, tudo ali. Aí depois o negócio despenca, fala, e agora? Pô, não tem dinheiro, eu investi 1 milhão ali em cima, não tem dinheiro para investir quando está na baixa. E nisso perde. Por isso que aprender a ler gráfico é muito importante. Ou se não quiser aprender, pelo menos tenha o hábito de tentar ler. Não precisa ser aqueles gráficos de vela, o candle graphic lá, que é aquele de mercado. Tem aqueles outros gráficos normais. Aquele de 6 meses, né, uma semana, um dia. Aí nisso dá para você ter uma ideia, quando está em alta, quando está em baixa, antes de fazer os investimentos ali. Porque tem muita gente que ela vai, mete o pé ali e acabou. A não ser que você vai fazer, que você for fazer um investimento a muito longo prazo para uma carteira previdenciária. Aí, dependendo do valor, o preço em si, não vai influenciar muito. Não vai influenciar muito, que eu falo assim, que você não vai ficar comprando e vendendo, então uma alta ou uma baixa não vai fazer diferença, porque você quer o quê? Os lucros, você quer os juros, o dividend yield, o JCP, ou seja lá o que for. Mas é isso que você vai ganhar. Você não vai se importar com o valor das ações. Mas se você pretende comprar e vender e ainda ganhar os juros, aí você tem que se importar sim com o valor das ações. Tá? Da mesma forma que o Tesouro Direto. Quem fala assim, Tesouro Direto não dá prejuízo. Dá prejuízo. Porque se você comprar o Tesouro Direto numa cotação X
e no outro dia ele tiver na cotação maior, aquele que comprou na cotação X ficou para baixo. Por que ficou para baixo? Porque ele já perdeu o valor em relação à inflação, porque a inflação aqui já subiu, eles fizeram um novo pacote para fazer um reajuste em relação à inflação. Então aqui ficou abaixo do nível da inflação, já perdeu. Por isso que eu falo para você, tome cuidado com o que você vai pegar indicações nessa parte de investimento. Porque eu só vejo quando as pessoas vão falar de investimentos, elas só falam os bônus. Não que o Tesouro Direto é isso, o CDI é o cão do investimento. Você vai ganhar quase que eu falo um palavrão. Né? Você vai ganhar rios de dinheiro com isso aqui. Mas não fala que você vai ter perdas. Você vai pagar um imposto de renda ali bem alto, né? De início 22,5% e outras coisas. Por isso que informação é muito importante, tá? Principalmente da fonte de onde você vai pegar a informação, tá certo? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. E eu vou ficando por aqui e mais dó.